A paz do Senhor a todos os irmãos. Quero mandar um forte abraço a toda a família Deplancei. Quero também cumprimentar ao nosso pastor Samuel Lima dos Santos, ao nosso consultor teológico, nosso pastor Joiade Lima. Um forte abraço a todos os professores, superintendentes, aos pastores que fazem parte do nosso ministério e também a todos aqueles que têm nos acompanhado em nossas transmissões. Hoje nós estaremos meditando aqui na lição de número 8, que traz como tema Naamã é curado da lepra. Lembrando os irmãos que é apenas alguns comentários, em alguns tópicos, Não é uma leitura da revista, até porque isso será feito justamente na aula presencial. Então nós estaremos levantando alguns pontos, analisando algumas coisas que certamente servirão de edificação para todos nós. Se você quiser e tiver o desejo de acompanhar com a sua revista, nós vamos ler o texto áureo e também a verdade prática. O texto áureo nos diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 14. A verdade prática. Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. A leitura bíblica em classe, ela foi feita de maneira, algumas porções do capítulo de número 5. Então nós vamos ler segundo o livro de Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 10, depois estaremos lendo o versículo 14, e por fim estaremos lendo do versículo 25 ao 27. Nos diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este era um varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus? Para matar, para vivificar? Para que este envie a mim, para restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então ele entrou, pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe:
de onde vem Gease? E disse: teu servo não foi nem a uma e nem outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, vinhas, e ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã te pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. O objetivo dessa lição de hoje é a gente mostrarmos que o desejo de Deus de curar e de salvar a todos, independente de quem seja. A introdução da nossa revista nos fala assim: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar a sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o seu orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã, ele alcançou a cura. O primeiro tópico, ele vai falar sobre Naamã, o chefe do exército sírio. Nós entendemos que uma carreira militar, principalmente naquela época, era uma carreira que era alcançada pelas atitudes de coragem, de bravura de um soldado, aonde este ia alcançando passo a passo novos postos, né? nova função, é o que nós entendemos, né? Vamos dizer assim, os requisitos para isso era justamente o bom desempenho nas suas funções. E a gente entende que na nossa vida, na vida de qualquer ser humano, nós, se quisermos alcançar alguma boa posição, nós temos que nos esforçar e sermos bons naquilo que nós estamos fazendo. Quer seja estejamos numa empresa, quer seja nós estejamos fazendo um trabalho, estudando, nós temos que sempre entender que se nós quisermos alcançar os nossos objetivos, né, sucesso na nossa carreira profissional, nós vamos precisar sempre estar buscando executar da melhor forma possível aquilo que estamos realizando. E nós entendemos que o posto alcançado, né, essa posição alcançada por Naamã, era um ponto muito alto, né, no que diz respeito à carreira militar daquela época. Ele era simplesmente o comandante. Então entendemos que ele alcançou esse posto. A Bíblia não vai nos dar aqui um passo a passo de como ele alcançou isso, mas a Bíblia nos dá esta informação que sob o comando dele o exército teve vitórias. Então este registro mostra a competência deste homem. E aqui nós já podemos tirar uma lição para nós, né, que de fato nós precisamos ser bom naquilo que estamos fazendo, né, sempre melhorar, sempre estarmos de alguma maneira nos reciclando, buscando alcançar os nossos objetivos com esforço, com coragem, com luta, né? E é justamente isso que a gente pode tirar de ensino. E aqui também abro um parêntese, porque o que nós vemos na vida de Naamã, desse comandante, é que ele tinha sim uma posição muito privilegiada, uma posição de respeito. A Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem valoroso e respeitado, uma posição de honra, mas ele trazia consigo um dilema. E isso é comum também acontecer na vida de muitas pessoas. Talvez você que está assistindo a este vídeo, você é uma pessoa bem-sucedida em alguma coisa, você tem talvez uma boa vida, mas às vezes algumas coisas na sua vida que pode estar te trazendo uma grande tristeza, né? E os bastidores da nossa vida só Deus é que conhece, né? E o caso de Naamã, observe, ele era honrado, era respeitado, mas o seu corpo ele carregava uma lepra, uma doença que naquela época era incurável, não tinha cura e era contagiosa e era horrível. Aquele que possuía essa doença, o sofrimento, a angústia, eu tenho certeza que era grande,
na vida daquele que possuía tal enfermidade. E Naamã carrega sobre si essa enfermidade, que eu acredito, grande parte dela era tampado, era oculta ali diante dos olhos das outras pessoas, né, por conta da sua armadura de comandante. Mas ele trazia consigo esse dilema. Talvez você também pode ser uma pessoa bem-sucedida e está trazendo consigo também um dilema, né? Um dilema de uma enfermidade incurável, de um diagnóstico que você recentemente recebeu, e isso lhe entristece. Psicologicamente a pessoa fica abatida e há muitas outras situações que podem vir junto com essa situação. Naamã, ele era um homem respeitado, um homem valoroso, um excelente comandante, e a Bíblia diz, porém, ele era leproso. O segundo tópico, ele vai nos falar sobre a escrava, um testemunho de Deus, uma testemunha de Deus, melhor dizendo. Então a gente observa que Naamã, constantemente, o povo dele, os sírios, estava sempre em combate com outras nações, e em alguma das batalhas que ele travou contra Israel, ele leva consigo uma escrava, e essa escrava passa a habitar em sua casa, passa a ser uma serva da sua esposa, né? Uma serva ali para trabalhar dentro de casa. Era uma menina, né? O texto sagrado nos diz que era uma menina. E esta menina, ela dá um testemunho acerca do profeta Eliseu. E ela diz para a mulher de Naamã, tomara que o meu senhor ele conheça, né, o profeta que está lá em Samaria. Estava mencionando justamente Eliseu, e a menina dá uma palavra de uma certeza tremenda. Ela diz, certamente ele restauraria o meu senhor ali da sua lepra. E aqui eu quero já também trazer uma aplicação para a nossa vida, é que esta menina escrava, não há menção do nome dela. Não há menção do nome dela, mas há menção do seu testemunho. E aqui nós podemos tirar uma grande lição só nesse aspecto. Muitas vezes nós estamos preocupados sim com o nosso nome, com aquilo que nós podemos apresentar às pessoas, daquilo que podemos dizer a respeito de nós mesmos, né? Por exemplo, eu posso fazer uma determinada obra e sempre pedir para que seja colocado o meu nome, né, ali, para que fique registrado que quem fez foi eu, Edilson José da Silva. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque na verdade para Deus não importa o nome, importa o testemunho. A gente observa que o nome dela não é mencionado, mas o testemunho dela não é só mencionado, como também foi de uma grande importância para a vida de Naamã, né? Ela testemunhou, e como é importante nós estarmos conscientes de que, independente da posição que nós estejamos, nós podemos ser usados por Deus. Observe que nós estamos falando de um comandante, uma posição altíssima, e de uma escrava, de uma serva, de alguém que está a serviço de outro, que não está no seu país. Ou seja, aquela menina, ela não estava no ambiente familiar, não estava na sua terra, mas isso não impediu dela estar testemunhando acerca das ações de Deus por intermédio do profeta. Significa dizer que, independente da posição, talvez você ocupe ou esteja numa profissão que você não considera a ideal, mas Deus pode te usar justamente nessa posição. Não há nenhuma restrição. Deus não vai usar apenas alguém que está bem, Ele vai usar aquele que também está talvez numa posição inferior. E isso, ao olhar humano, né? As profissões, as pessoas fazem suas comparações, suas decisões e as suas deduções acerca das profissões e colocam uma superior à outra, mas nós já aprendemos aqui em outras lições que todos têm a sua importância. Toda e qualquer profissão, ela é digna e deve ser honrada e deve ser valorizada por aqueles que a possuem. E o fato é que, independente de posição, nós podemos ser verdadeiros testemunhos, né? Testemunhas de Deus. Devemos sim testemunhar e dar sempre a direção para quem assim necessita. Amém? Subtópico 3. A caravana de Naamã.
Naamã, então, ele acreditou naquilo que a serva da sua esposa falou e ele, então, comunicou ao rei. Por quê? Naamã, ele pensou que as coisas iam se resolver da maneira com que eles estavam acostumados, pessoas de posição, envio de carta, falar com aquele que tem mais autoridade. Então Naamã comunica justamente ao rei, e ali ele já conta toda a história para o rei da Síria, e ele, o rei da Síria, fala: não, vou mandar uma carta para o rei. Vocês observam então que a visão destes homens ainda era uma visão de que as coisas se resolveriam da maneira que eles estavam acostumados, né? A autoridade tratando com a autoridade. E não apenas nesse aspecto de comunicação entre reis, mas também de uma maneira costumeira, né, deles, de estarem levando presentes, já para que, né, a pessoa não houvesse ali uma recusa, né, ao pedido, no caso da cura de Naamã. Então foi preparado uma grande quantidade de prata, de ouro, né, e até vestes, né, mudas de vestes, para que eles pudessem ali levar ao rei, e o rei então dá um jeito, porque Naamã ele estava indo para ser curado da sua lepra. O rei de Israel ficou desesperado, porque ele se colocou na posição de como é que ele vai curar se ele não é Deus, vai dar vida a quem? Ele não, né, não tinha condições como rei, e ele já interpretou de outra maneira. Ele já começou a imaginar que o rei da Síria estava mandando aqueles presentes e pedindo isso já com uma outra intenção, já de querer de alguma maneira até mesmo atacá-los, né, após essa situação. Então o rei rasgou as suas vestes, o rei de Israel, e ficou nessa situação. A caravana chegou com muitos presentes e Naamã está ainda aí, indo atrás da sua cura, indo para Israel, ali o comandante do exército da Síria. E aí nós já vamos para o segundo tópico, que ele vai falar justamente sobre o mergulho no Rio Jordão. E o primeiro subtópico está escrito assim: Eliseu não se impressionou com a pompa, né, com toda aquela apresentação de Naamã, que, né, preparou tudo, falou logo com as autoridades, né, o rei, para que pudesse ser resolvido tudo isso, mas isso não impressionou ao profeta Eliseu, que tinha comunhão com Deus. Então a gente entende que muitas das vezes situações irão surgir em que as pessoas vão se apresentar a nós, né, com seus gabaritos, seus currículos, né, e suas apresentações, mas todos nós devemos ter a mesma postura de Eliseu, não se encantar, não abrir espaço para os nossos púlpitos, para qualquer um, né? Haja vista que nós temos vivido dias em que há muitas pessoas aí se fazendo de servos, de pregadores, e estão aí subindo no púlpito, e a gente tem que ter cuidado com isso, não se impressionar com as apresentações. Eu costumo dizer sempre isso, que você e eu não somos aquilo que falamos, e sim aquilo que fazemos. Então não adianta você dizer que você é isso, aquilo outro. É o que você faz que diz quem você é, e não o que você fala, porque você pode falar muito bem de si mesmo, mas Deus conhece a sua vida. Então Eliseu não se impressionou. O chefe, o comandante do exército da Síria, e está com muitos presentes, mas Eliseu não se impressionou, muito pelo contrário, mandou um mensageiro, nem sequer recebeu. E alguém pode achar que foi uma falta de educação de Eliseu. Não, mas foi uma postura, porque a postura de homem de Deus, porque tudo que Deus faz tem ensino, tudo que Deus faz através da vida do servo do Senhor, né, dos seus servos, Deus ensina a outros. E eu creio que já com essa atitude de não recepcioná-lo, Deus já estava trabalhando tanto no coração de Naamã, como também no coração daqueles que estavam junto com ele, a comitiva que veio junto com ele, porque eles estavam presenciando alguém que era
acostumado a ser bem tratado, bem recepcionado, um homem extremamente honrado, respeitado, que era o comandante, né, do exército da Síria, Naamã, e agora eles se deparam com um homem que não recebeu, não recepcionou, muito pelo contrário, mandou um mensageiro dizer para ele o que ele tinha que fazer, que era justamente mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então a gente percebe que Naamã e aqueles que estavam ao seu redor começaram a entender que existe homem de Deus, e homem de Deus é homem de Deus, e conversa fiada é conversa fiada, né? O tópico 2, ele vai falar sobre a decepção então causada, né, em Naamã com essa recepção e com tudo que foi dito pelo profeta. E ele não gostou, né? Ele esperava uma recepção diferenciada, ele esperava que o milagre fosse feito do jeito que ele imaginou ali. O profeta ia sair, ia impor as mãos sobre ele, a cura ia ser realizada e amém, era isso. Mas não foi do jeito que ele quis. E ele ficou decepcionado e a posição dele foi justamente voltar embora. Ficou chateado, que ele ficou questionando até os rios. Ele falou, rapaz, para que eu vou mergulhar no Rio Jordão se tem tantos outros rios bem melhores, né? Que eu poderia estar ali. Não, eu não quero não, mergulhar no Rio Jordão não. Graças a Deus, sempre tem pessoas ao nosso lado que muitas das vezes nos ajudam, principalmente na hora da raiva, na hora da ira. E aqui fica também uma outra aplicação para todos nós. Não tome atitude na hora da raiva. Pense primeiro, porque a raiva ou a ira leva-nos a tomar atitudes totalmente erradas, né? Na hora da raiva se fala o que não era para ser dito, na hora da raiva toma atitudes que não eram para tomar. Então a gente tem que ter essa cautela. A hora da raiva é hora de lutar para que ela passe, para que você possa tomar e falar aquilo que realmente vai trazer uma resolução para a dificuldade, para a situação que surgir ali, quer seja nos relacionamentos familiares, no trabalho. A gente tem que ter muito cuidado. A hora da raiva, ela tira muitas das vezes o raciocínio, e aí você não raciocina direito e fala o que não era para falar e age do jeito que não era para agir. Então Naamã já está voltando, está indo embora, não quer mais saber mais de cura não, vai embora, chateado e leproso. Mas um de seus servos, isso é muito importante a gente reconhecer que ao nosso lado existem pessoas que também vão ser usadas nesses momentos onde nós nos encontrarmos irados. Sempre vai ter alguém, Deus vai sempre colocar pessoas, por isso que é importante você andar com pessoas que querem ver o seu bem, querem te ajudar, porque aquele servo falou, mas meu senhor, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, você não ia fazer? Você não está querendo ser curado? E aí então, Naamã entendeu que realmente faz todo sentido, e ele veio ali, foi para buscar a cura. E ele então, numa atitude de fé, de obediência, de quebra de orgulho, ele vai então executar justamente aquilo que o profeta havia lhe dito, que era mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O subtópico 3, ele fala, Deus ainda opera milagre e não misticismo. Isso é importante a gente também ressaltar, porque muita gente age dessa forma. Por exemplo, ele cria uma doutrina em cima de uma cura específica ali, né? Ele cria uma doutrina em cima de uma cura que foi realizada de determinada forma. Então aqui fica também um grande ensino para nós, que não se pode criar uma doutrina em cima de uma maneira onde Deus operou um milagre. Por exemplo, nós entendemos que Jesus curou cuspindo na terra e passando ali o lodo nos olhos de um cego. Isso não significa que nós temos que fazer sempre dessa maneira e só funciona se for desse jeito. Não podemos criar uma doutrina na maneira com que foi empregada ali uma cura. E Deus cura das mais diversas maneiras, e a gente tem que ter esse cuidado, não criar uma doutrina, não criar uma única forma e não ficarmos também
querendo controlar como Deus deve curar alguém. O que nós lemos nas Escrituras, a gente vê, são as mais diversas formas que Deus efetua a cura. Há milagres, há situações super estranhas. O profeta Ágapo, no Novo Testamento, ele certa vez ele tira o cinto de Paulo e ali ele diz que e aí amarra os pés de Paulo e diz: vão fazer isso ao dono desse cinto. Eu creio que se fosse o primeiro profeta ou qualquer pessoa que pegasse no cinto de qualquer um de nós já ia reagir ali, talvez num Krav Maga ou qualquer outra luta aí de autodefesa, nós estaríamos então lutando contra aquela atitude de um profeta. Observe que o profeta ajuda daquela forma. Não significa que deve ser feito todas as vezes dessa forma. Há um ressuscitamento, se não me falha a memória, realmente de Eliseu, se não me falha a memória, ele deita sobre a criança que morreu. Então ele deita sobre a criança, braço com braço, perna com perna, rosto em rosto. E ali então aquela criança depois ela é ressuscitada. Não significa que será tudo dessa maneira. Então não se cria doutrina, não se cria misticismo, sabe? Não crie. Nós temos que seguir as Escrituras, deixar o Espírito Santo operar do jeito que Ele quer, mas sem criar nenhum misticismo. E hoje a gente vive num mundo muito... há uma influência muito grande de misticismo e muita simpatia, e crente está no meio disso tudo isso, infelizmente, por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Então, Deus opera milagres. Foi o que aconteceu na vida de Naamã. Ele foi, obedeceu e mergulhou 7 vezes. E eu acredito que foi um momento muito especial na vida de Naamã. Foi uma demonstração de fé, obediência, de humilhação e, por que não dizer, também de perseverança. Porque ele poderia ter desistido ali no 3º, 4º, já indignado. A situação já não estava muito boa, era o Rio Jordão. E ele poderia desistir, mas ele foi até o fim, segundo a orientação e a palavra do profeta, e a Bíblia diz que quando ele mergulhou a 7ª vez, a pele dele se tornou como a pele de uma criança, limpo, purificado, para a glória de Deus. Que coisa tremenda, irmãos? Nós devemos também, ao buscarmos as nossas vitórias, sermos primeiramente obedientes, seguir as orientações de Deus, ainda que pareçam estranhas, mas nós devemos seguir as orientações de Deus, porque o final está aí. O final resultou no milagre na vida de Naamã. O tópico 3, ele vai tratar sobre o servo, o servo ali de Eliseu, Gease, que ele é acometido de lepra. O primeiro subtópico, ele vai falar sobre a rejeição dos presentes. Então, observe, não se sabe se eram os mesmos presentes, mas provavelmente eram os mesmos presentes que foram levados ao rei. Não podemos afirmar, mas dá a entender que o rei não tinha possibilidade, o rei de Israel não tinha possibilidade de fazer nada, foi rasgar suas vestes diante daqueles presentes todos que foram trazidos até ele. Acredita-se então que os mesmos presentes foram levados, agora passam para serem entregues a Eliseu. Mas Eliseu não recebe, rejeita aqueles presentes. E aqui a gente tem mais uma aplicação para as nossas vidas. Tudo que Deus fizer através de nós é Deus que está fazendo, não somos nós, e não é correto nós estarmos aí com esse objetivo, de receber coisas, de ganhar dinheiro justamente em fazer a obra do Senhor. Então temos que ter muito cuidado. O subtópico 2, ele fala: o homem de Deus não se deixam vender. E é muito fácil a gente estar aqui transmitindo escola bíblica dominical, não sermos umas pessoas muito conhecidas, e é muito fácil a gente falar assim: olha, não se venda, homem de Deus não se venda, eu não me vendo, não há preço que pague, aleluia, a minha pregação, eu sou homem de Deus, não vou me vender. Uma coisa é você dizer isso sem ter nada em sua mão. Uma coisa é você dizer que não se vende porque nunca lhe foi oferecido alguma coisa, alguma proposta mirabolante aí, grandes quantidades de dinheiro. Então tem que ter cuidado.
A gente não pode, tem uma frase dita por aí que todo mundo tem o seu preço. Pode ser que, vou colocar aqui entre aspas, pode ser que isso seja uma grande verdade. Todo mundo tem o seu preço. Mas eu quero deixar um conselho para você. No dia que chegar no teu preço, que a tua fé, que a tua comunhão com Deus te leve a rejeitar justamente o teu preço. Ah, não entendi. Talvez você nunca foi convidado para receber grandes quantias, né, a participar de eventos aí e serem altamente recompensados, entre aspas, né, com valores absurdos, né, e a pessoa ali pode achar que até aquilo ali pronto, descobriu uma mina de ouro. Então acaba-se a pessoa se vendendo, acaba a pessoa sendo manipulada, né, para agradar a B e C, né, e acaba sendo vencido pela ganância. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Justamente o tópico 3, o subtópico 3 vai falar assim: por ganância, Geazi é acometido de lepra. Então a gente entende que a ganância é um mal muito perigoso, que pode atingir a qualquer um de nós. Então o que nos cabe é vigilância, não sermos conduzidos pelo caminho da maioria, né, o que está na moda, né? Pessoas que estão vendendo, na verdade, o seu ministério, estão vendendo tudo que fazem e acreditam estar agradando a Deus. Eu tenho comentado até mesmo com minha esposa sobre aquelas pessoas que muitas das vezes aparecem na mídia, até mesmo nas redes sociais, dando lição de moral, dizendo que não se vende, mas eles já foram comprados faz tempo e eles estão ali querendo dar uma lição de moral, né, nos demais, mas é só uma maneira de transmitir a ideia de que eles são os verdadeiros homens de Deus e serem chamados, convidados e agendados por isso, para que eles continuem fazendo exatamente essa caminhada de Geazi, né? Essa ganância, porque o homem de Deus Eliseu rejeitou, Naamã foi embora, Geazi foi atrás e aí mentiu e pediu ali os presentes, né? Foi lhe dado e ele então retornou para o profeta Eliseu. E aí Eliseu fez uma pergunta para ele: onde é que você estava? Ele falou, aí mentiu de novo. Eu não fui nem para um lado nem para o outro, não fui para lugar nenhum. E Geazi falou: porventura o meu coração não estava contigo? Homem de Deus, Eliseu sabia, Deus revelava a ele as coisas, e ele então dizia: meu coração estava contigo quando aquele homem voltou e te encontrou. Então, tu vai ficar leproso, não só tu, como toda a tua semente. Então a gente vê a triste história de Geazi, que viu o milagre, viu Naamã sendo curado, mas o seu coração ganancioso fez com que ele recebesse, infelizmente, essa enfermidade sobre sua vida, tudo por conta da ganância. Então que a gente guarde o nosso coração em total, seguindo os princípios bíblicos e com total obediência ao nosso Deus. A conclusão que nós podemos fechar aqui é justamente que Deus tem o desejo de salvar, de curar qualquer um que se aproxime dele com essa dificuldade, apresentando a ele, confiando nele. E Deus tem esse poder de curar, né? E todas as coisas que nós vemos de modo negativo, né? No caso da vida de Naamã, né? Muitas vezes a arrogância, o achar que tudo se resolve com presentes, a situação de Geazi, todas essas situações, elas são também para nós alertas, né? E que a gente possa sim ser pessoas que confiam no Senhor e a exemplo de Naamã, deixem o seu orgulho de lado e passem a seguir a Deus, as suas orientações, obedecer e, com isso, também contemplar os seus milagres e a sua manifestação poderosa sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês.
Espero que tenhamos uma excelente aula de escola dominical presencial. Acredito que o Senhor tem muito mais a falar dentro desses textos, dentro da vida de Naamã, né? E nós aguardamos a presença de vocês nas nossas escolas bíblicas dominicais presenciais. Que Deus abençoe a todos. Fica aqui o grande abraço a toda a família Deplancê e a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando em nossas transmissões. Que Deus possa vos abençoar no nome poderoso de Jesus.